Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente com o Direito às Obrigações, né, com a professora Gisele, para finalizar as modalidades de obrigações que a gente iniciou nas duas aulas anteriores, né, para passarmos aí para a de implemento e inadimplemento das obrigações. Nessa aula a gente vai falar das obrigações facultativas, mas para isso é indispensável retomar um pouquinho da aula passada. O finalzinho da aula a gente fez uma distinção bem legal entre as obrigações alternativas e facultativas, para que vocês não confundam as duas. Elas são muito parecidas e no dia a dia pode haver uma dificuldade de identificação entre uma espécie e outra, tá? Então vamos relembrar o que é a obrigação alternativa. Na obrigação alternativa existe uma obrigação com várias prestações e todas essas prestações elas são alternativas entre si. Existe eu gosto de colocar que existe uma preposição ou no meio, né? Ou vai prestar uma obrigação de dar, entregar, coisa certa, ou uma obrigação de fazer, ou uma obrigação de não fazer, e assim sucessivamente. Existe uma alternatividade, ou uma espécie ou outra espécie de prestação. Na hipótese concreta das obrigações alternativas, cabe o direito de escolha ou ao devedor ou ao credor. A legislação permite que qualquer uma dessas pessoas escolha uma dessas alternativas em relação às prestações. O que acontece na prática se não houver nada estipulado o direito de escolha do devedor? Ele tem uma obrigação alternativa, várias espécies de prestações em alternatividade, ele escolhe uma delas. Escolheu, cientificou outra parte, aquela obrigação alternativa passa a ser uma obrigação simples e vai seguir as regras ou de dar, ou de fazer, ou de não fazer, dependendo de qual das prestações, que tipo de prestação foi escolhida. Tranquilo? Na obrigação facultativa, existe uma obrigação com uma única prestação. Nunca se esqueça disso. Na obrigação alternativa, várias prestações. Na obrigação facultativa, uma única prestação, que eu chamo de obrigação de prestação principal. Então, a obrigação facultativa tem uma prestação que é a prestação principal. E somente ela pode ser exigida pelo credor. O credor não pode exigir nada além da prestação principal. Então, vamos lá. Comprei o Scott XR3 amarelo ovo e ele tem que ser entregue para mim daqui a 10 dias. Eu só posso exigir a entrega do Scott XR3 amarelo ovo. Uma obrigação de dar, entregar, coisa certa. Então, essa é a única prestação que eu posso exigir. Só que as partes, em decorrência da autonomia da vontade, em decorrência da negociação, estipulam uma cláusula adicional nesse contrato, criando uma faculdade. Então, lembra, a obrigação facultativa cria uma faculdade ao devedor e tão somente ao devedor de extinguir essa obrigação com a entrega de bem diverso ou com a realização de uma prestação diversa. Veja, é uma faculdade criada para o devedor, quer dizer que o credor não pode exigir essa prestação diversa. É um direito do devedor de realizar a prestação, de extinguir a obrigação com a realização de uma prestação diversa, tranquilo? Então aqui qual é a diferença? Na obrigação alternativa, se o direito de escolha for do credor, ele pode escolher qualquer uma das prestações. Na obrigação facultativa, o credor só pode exigir a prestação principal. Jamais o credor vai poder exigir a prestação substitutiva. Isso é uma faculdade dada ao devedor, tá bom? Vamos lá. Então, na obrigação facultativa, o objeto da prestação é determinado, tratando-se de obrigação simples, sendo devida uma única prestação, não podendo o credor exigir outra coisa. Porém, por disposição expressa das partes ou da lei, concede-se ao devedor a faculdade de pagar coisa diversa daquele que constitui o objeto da dívida. Então, vamos lá, exemplos. Quanto ao dever de realizar as obras necessárias à conservação e uso da servidão por parte do dono do prédio serviente
podendo se exonerar abandonando total ou parcialmente a propriedade do prédio ao dono do prédio dominante. Então aqui é uma obrigação facultativa criada por lei. Nas hipóteses de servidão de passagem, as despesas de conservação e de uso daquela coisa, né, de manutenção da servidão de passagem, elas são de quem? Do dono do prédio serviente, ou seja, do dono do prédio que usa a servidão. Mas ele pode se exonerar dessa obrigação de conservar e usar a servidão, abandonando total ou parcialmente a propriedade do prédio ao dono do prédio dominante. Isso é um direito dado ao devedor da obrigação de conservar e manter a servidão. Isso está previsto no artigo 1382 do Código Civil. Outro exemplo, promessa de recompensa. O dono da coisa perdida e achada por outrem pode abandoná-la para exonerar-se da obrigação assumida, que também é um exemplo de obrigação facultativa criada por lei. A lei estipula que se eu faço uma promessa de recompensa, eu tenho que cumprir com essa promessa de recompensa. Essa é a prestação principal. Perdi um cachorrinho, coloquei uma promessa de recompensa que, se o cachorrinho foi achado, quem me entregar o cachorro, eu vou pagar R$200, R$500, R$1.000. Essa é a prestação principal. O credor tem o direito ou a obrigação de dar, entregar coisa incerta, no caso, uma prestação pecuniária. Dinheiro é coisa incerta, certo? Então, nesse caso, eu, devedora da prestação pecuniária, posso cumprir a obrigação, a promessa de recompensa, entregando, abandonando a coisa achada por outrem. Então, não tem os R$1.000, fica com o cachorro. Imagine só a pessoa que achou o cachorro, pensa, peraí, né? Tô brincando. Aqui uma previsão expressa de uma faculdade criada por lei, tranquilo? Então, passamos aqui, depois desses exemplos, falar as hipóteses de obrigações alternativas. Portanto, as obrigações facultativas. As obrigações facultativas são alternativas no que tange o devedor. O devedor tem uma alternatividade, ou ele cumpre a prestação principal ou a substitutiva. Então, para ele é alternativa, né? Pois ao invés de prestar a prestação principal, pode substituí-la por outra, independentemente da concordância do credor. Gente, isso aqui é bem importante. O devedor, ele pode cumprir a obrigação, adimplir a obrigação, entrega da prestação substitutiva, independentemente da concordância do credor. Veja, o credor, na prática, já concordou quando estipulou o contrato, né? Na prática, no início da relação contratual, ele já concordou com a criação dessa prestação substitutiva, que é uma faculdade do devedor. Então, se no decorrer da relação contratual, na hora de cumprir a obrigação, o devedor, ao invés de realizar a prestação principal, resolve realizar a prestação substitutiva, o credor não pode falar nada, ele tem que aceitar. Então, independe da sua concordância. Cuidado, gente, isso é diferente de dação em pagamento. Vou explicar para vocês. Nas obrigações facultativas, desde o início da relação contratual, as partes já estipularam que existe uma prestação principal e que o devedor pode extinguir essa obrigação com a entrega de uma prestação substitutiva. Então, desde o início da relação contratual existe essa previsão. Na dação em pagamento não ocorre assim. O que ocorre? Uma única relação contratual, uma única prestação, não existe nada de faculdade nem nada. Eu tenho que entregar o carro X. Não importa, não tem nenhuma faculdade ao devedor. Na hora de cumprir a obrigação, eu chego para o credor e digo assim, olha, eu infelizmente não tenho mais o carro comigo, não tenho como cumprir dessa forma. O que eu vou fazer? Você aceita o valor em dinheiro? Você aceita o veículo X? Você aceita uma moto? E o credor aceita por livre e espontânea vontade. Ele não é obrigado a aceitar. Se não tem o bem a ser entregue, vai se analisar lá impossibilidade da prestação por culpa do devedor ou sem culpa do devedor e as consequências legais. Mas o credor pode, se quiser, aceitar coisa diversa daquela entabulada entre as partes. Se ele
no momento da execução da prestação, no momento do pagamento, aceita coisa diversa, isso é dação em pagamento. Veja, a escolha de uma coisa diversa ocorreu quando do cumprimento da obrigação. Isso não tinha previsão expressa no contrato anteriormente. Na obrigação facultativa, não. Desde o início da relação contratual, se estipula a possibilidade do devedor cumprir essa prestação com a entrega de outra coisa. E aqui na dação em pagamento, não. Não existe nenhuma faculdade, mas o credor aceita a entrega de outro bem para extinguir essa obrigação e ocorre uma forma indireta de extinção das obrigações, que é a dação em pagamento. Então, cuidado, porque são duas coisas distintas, tá bom? Então, lá. Então, as obrigações facultativas são alternativas para o devedor, mas são simples para o credor. Por quê? Porque o credor não pode exigir a outra prestação. O credor só pode exigir a prestação principal. Então, para o credor não existe mais de uma prestação, existe uma única prestação, que é a prestação principal. Se não for cumprida voluntariamente pelo devedor, ele pode pleitear judicialmente a execução desse contrato e exigir qual prestação? Só a prestação principal. O direito de cumprir a obrigação por meio da prestação substitutiva é um direito que cabe somente ao devedor. Tranquilo, pessoal? Vamos lá. Então, nas obrigações facultativas existe uma prestação principal e uma prestação substitutiva. E esta, a prestação substitutiva, somente pode ser realizada pelo devedor, independentemente da concordância do credor. O credor não pode exigir a prestação substitutiva. Isso é muito importante e isso que diferencia as duas espécies de obrigações entre as obrigações alternativas e as obrigações facultativas. Tá, professora, mas então nós estamos na obrigação facultativa e ocorre a impossibilidade do cumprimento da prestação. Peraí, depende, né? Como que vai ser a solução? Se a impossibilidade é da prestação principal ou substitutiva, se foi com culpa ou sem culpa do devedor. Vamos falar primeiro da impossibilidade da prestação principal. Lembre, a prestação principal só o credor, é a única prestação que o credor pode exigir. Então, a gente está analisando aqui uma obrigação simples. Uma obrigação ou de dar, ou de fazer, ou de não fazer. É uma espécie específica. Havendo a impossibilidade da prestação sem culpa do devedor, da prestação principal, resolve-se o vínculo e o credor não pode exigir a prestação substitutiva. Gente, ele não pode exigir. Mas se não é possível cumprir a prestação principal, o devedor pode escolher realizar a prestação substitutiva. O devedor pode escolher realizar a prestação substitutiva. O credor não pode exigir a prestação substitutiva. Então, na impossibilidade sem culpa do devedor, ou se resolve o vínculo, ou daí o devedor pode escolher realizar a prestação substitutiva. O devedor pode escolher, tá bom? Impossibilidade da prestação principal com culpa do devedor. O credor pode exigir o equivalente ao valor da prestação principal mais perdas e danos, mas ele nunca, vai poder exigir a prestação substitutiva. Não haverá concentração da prestação substitutiva por escolha do credor. Tranquilo? Ah, professora, mas e se houver a impossibilidade da prestação substitutiva? A principal é possível ser realizada sem problema nenhum, mas a substitutiva é impossível de ser realizada. Para o credor, isso não sofre consequência nenhuma. Então, a impossibilidade não vai trazer consequências para o credor. A obrigação se mantém em relação à prestação devida, a prestação principal, apenas não vai ser mais possível ao devedor cumprir com a obrigação prestando outro objeto. Então, não há mais uma faculdade ao devedor. Para o devedor, aquela obrigação que era facultativa se torna simples. Lembrando, para o credor não faz diferença nenhuma, ele vai poder exigir a prestação principal. Entender a diferença entre obrigação alternativa e facultativa? Na alternativa, o direito de escolha pode ser tanto do credor como do devedor. Na facultativa, não existe possibilidade do credor exigir a prestação substitutiva, mas existe uma faculdade do devedor em realizar a prestação, em realizar o adimplemento por meio da realização da prestação substitutiva.
Fechamos as obrigações facultativas e vamos falar agora das obrigações divisíveis e indivisíveis. Gente, quando a gente vai falar de divisíveis, indivisíveis e solidárias, a gente tem que ter um pressuposto nessas três últimas espécies. Quando estamos falando das obrigações divisíveis, indivisíveis e solidárias, existe necessariamente pluralidade de sujeitos no polo ativo ou no polo passivo ou em ambos os polos. Então aqui nós temos o que a doutrina chama de uma obrigação subjetivamente complexa, porque existe mais de um sujeito ativo ou mais de um sujeito passivo ou pluralidade em ambos os polos. São dois credores ou mais, dois devedores ou mais, ou em ambos os polos havendo essa pluralidade. Então, não há como se falar que uma obrigação é divisível, indivisível ou solidária se existe só um credor e um devedor. Se é um credor ou um devedor, não há enquadramento nessas espécies. Vai ser uma dar, fazer ou não fazer simples. Nunca vai ser divisível, indivisível ou solidário. Então, se vocês tiverem isso em mente, fica mais fácil. Vocês viram uma relação obrigacional que tem um credor e um devedor, esqueça as obrigações divisíveis, indivisíveis e solidárias. Vamos pensar em todas as outras hipóteses, mas não nessas, tranquilo? Então, o que são as obrigações divisíveis ou indivisíveis? Elas são compostas por multiplicidade de sujeitos, seja no polo passivo, seja no ativo, seja em ambos. Então, haverá necessariamente um elemento subjetivo plural, múltiplo. Tranquilo? Vamos lá. A regra nas obrigações divisíveis e indivisíveis, coloca lá na mente de vocês, é que no caso de pluralidade de sujeitos, cada credor só pode exigir a sua respectiva cota e cada devedor só responde pela respectiva cota parte. Então a regra, tem mais de um credor ou mais de um devedor, a prestação vai ser dividida em cotas partes. Se o contrato não prevê qual é o montante dessa cota parte, as cotas partes são iguais. Então pense lá, eu sou credora do João e da Maria e o valor do crédito é 100 mil reais. Se nada está estipulado, cada um deve 50% do débito, ou seja, cada um vai me pagar 50 mil reais. Cada devedor deve a sua cota parte. Da mesma forma, eu e o meu irmão somos credores do João, de uma quantia de 500 mil reais. Se nada estiver estipulado no contrato, cada um tem direito a uma cota parte, cada um tem direito a 50%, 250 mil reais. Então, cada credor tem direito a cota parte, cada devedor tem direito a uma cota parte. Essa é a regra geral quando tem multiplicidade de sujeitos. Mas as exceções são a indivisibilidade e a solidariedade. Professora, mas como que eu vou saber se uma obrigação é divisível ou indivisível ou solidária? Vamos deixar o solidário um pouquinho de lado e vamos falar só da divisível e indivisível primeiro. Como que eu vou saber? Havendo pluralidade de sujeitos, cada credor só pode exigir a sua respectiva cota e cada devedor responde pela respectiva cota. Mas para saber se ela é divisível ou indivisível, eu tenho que ver se a prestação é divisível, a prestação é passível de ser fracionada. Então vamos continuar na regrinha lá. Em pluralidade de sujeitos, cada devedor e cada credor tem direito à cota parte, um pode realizar a cota parte, é obrigado a realizar a sua cota parte, tranquilo? Mas isso só pode ser cumprido se a prestação, se o objeto, mesmo que o ato, a coisa, o bem, é passível de fracionamento. Se ele não for passível de fracionamento, eu não tenho como seguir a regra geral. No exemplo que eu dei antes, era uma dívida em dinheiro, uma obrigação pecuniária. Uma obrigação pecuniária pode ser fracionada. Eu posso exigir a minha cota parte, 250 mil, o meu irmão exigir a cota parte, 250 mil. E não pode exigir mais do que isso. A mesma forma, se tem dois devedores de uma quantia de 100 mil reais, eu só posso exigir de cada um dos devedores a sua cota parte, 50 mil reais. Tranquilo?
Mas, professor, e se o objeto dessa obrigação for indivisível, não for passível de fracionamento? Então, eu e o meu irmão somos credores de uma casa. Eu não tenho como exigir do devedor só 50% da casa. E nem o meu irmão exigir somente 50% da casa. Eu dou um outro exemplo sempre. Eu e meu irmão compramos um cavalo. Na hora de exigir do devedor, eu não posso fazer com que ele corte o cavalo no meio e me entregue metade, né? Então, não há possibilidade de fracionamento dessa relação obrigacional, dessa prestação. Lembre que a indivisibilidade decorre da natureza do objeto, ou de lei, ou de convenção das partes. Em regra, a gente fala das hipóteses em que o objeto, por natureza, não pode ser fracionado. Se o objeto não pode ser fracionado, ou se a lei determinou que não pode ser fracionado, pensa lá, um loteamento de 300 metros quadrados e o município diz que o imóvel, o lote de terreno só pode ter 300 metros quadrados. Abaixo disso não pode. Então eu não posso dividir a lote em dois e vender o lote, né? A entrega tem que ser do lote no seu todo. Então é indivisibilidade decorrente de lei. Nessas circunstâncias, como não dá para fracionar cada credor ou cada devedor, embora seja credor de cota ou devedor de cota à parte, o credor poderá exigir o seu todo e o devedor terá que realizar o todo. Então, a pessoa que deve para mim e para o meu irmão uma casa, ele não vai entregar metade da casa para mim e metade para o meu irmão. Ele vai entregar para um deles a casa no todo, ele deve o todo para um deles. Da mesma forma, se for o inverso, né? Eu sou credora do João e da Maria da entrega de um carro. Eu não posso exigir do João metade do carro e nem da Maria metade do carro. Vou exigir de qualquer um deles o carro, tranquilo? Então aqui não há como fracionar a prestação. Então vamos lá. As obrigações divisíveis são obrigações que possuem pluralidade de sujeitos e suas prestações são possíveis de cumprimento fracionado. Dá para dividir em regras, prestações, obrigações pecuniárias, aqueles bens em que são adquiridos vários bens e é possível se fracionar entre todos. Comprei 5 veículos e são devedores 5 pessoas. Cada pessoa vai entregar um veículo, né? Claro que é meio impossível de acontecer uma circunstância clara dessa, mas né, nada aí na prática é impossível. Obrigações indivisíveis são obrigações que possuem pluralidade de sujeitos e cujo objeto não é fracionável, sendo que só podem ser cumpridas em sua integralidade, artigo 258. Então, o que acontece nas obrigações divisíveis? Havendo mais de um devedor ou mais de um credor, em obrigação divisível, dá para fracionar, o credor pode exigir suas respectivas cotas e cada devedor só deve a sua cota, porque tem como se fracionar, então segue a regra geral. Então as obrigações divisíveis são mais tranquilas, porque é possível cobrar só cota à parte. Não havendo nenhuma previsão de cota, a cota são cotas iguais. O contrato pode prever de forma diferenciada, um é credor de 60% e outro de 40%, não tem problema nenhum, tá bom? Opa, aqui um exemplo de obrigação divisível, sujeito ativo, sujeito passivo. A e B são credores de 10 mil reais e o devedor é o C. A é credor e só pode exigir a sua cota à parte, 50%, 5 mil reais. B é credor e só pode exigir 5 mil reais. Aqui outro exemplo, quando há pluralidade de sujeitos passivos. A é credor de B e de C de 2 cavalos. A só pode exigir de B entrega de 1 cavalo. A só pode exigir de C entrega de 1 cavalo. Não pode exigir os dois objetos, somente. Fechamos obrigações divisíveis, lembrando, para ser divisível, pluralidade de sujeitos e objeto é passível de fracionamento. A obrigação indivisível, as regras dependem se a pluralidade de sujeitos se encontra no polo ativo ou no polo passivo ou em ambos. O que acontece na indivisível, gente? Pluralidade de sujeito em um dos polos ou em ambos, e o objeto não é passível de fracionamento. Mas qual é a regra aplicável? Vai depender se essa pluralidade é de credores ou de devedores. Vamos ver lá? Opa! Pluralidade
passiva, que é a mais comum, está previsto no artigo 259. Os devedores continuam devedores de cotas partes. Eles são devedores somente da sua cota, mas como não há possibilidade de se cumprir a obrigação em cotas, ele pode ser exigido no todo. Como a prestação não pode ser cumprida de forma fracionada, passam a ser obrigados pela dívida toda, podendo o credor exigir de qualquer um dos devedores a prestação. Então vamos ver lá. Um exemplo, sujeito ativo, sujeito passivo. A é credor de uma casa, de B e C são devedores dessa casa. Não tem como ser exigido de forma fracionada. Então A pode exigir tanto de B como de C a casa na sua integralidade. Mas eles são só devedores de cotas partes. A gente diz que existe as relações internas e as relações externas. As relações internas são entre os devedores, e as relações internas é entre o sujeito ativo, o credor e o devedor. Entre o sujeito ativo e o sujeito passivo, na relação externa, eles devem o todo, mas nas relações internas só devem cota parte. Então vamos lá. O devedor que pagar a dívida, então pense aqui nesse exemplo, B entregou a casa, arcou com 100% da prestação. Ele se subroga no direito de A de exigir a cota parte do C na casa. Então, o devedor que pagar a dívida fica subrogado no direito do credor em relação aos outros cobrigados, dispondo de ação regressiva para cobrar a cota parte de cada um deles. Aqui a hipótese de subrogação legal, decorre de lei a subrogação. O que é subrogar? É substituir-se a alguém. Aqui é uma subrogação pessoal. Então, eu, devedora, paguei a casa no todo, eu me substituo ao credor na condição de me mantenho na condição de credor da cota parte do meu co-obrigado. Vamos lá, um exemplo lá. O credor pode demandar qualquer dos devedores. Então, o credor da casa pode exigir de qualquer devedor e o demandado não pode exigir que os outros devedores também sejam demandados. Então, pense lá. O A é credor da casa de B e C. Entrou com a ação, já que não houve cumprimento voluntário, contra B. B diz assim, não, peraí, eu não sou o único devedor. Quem é devedor também é o C. Eu quero que ele venha para a demanda. Isso não pode ocorrer. Eu, como credora, posso escolher quem será o réu da ação judicial. Mas o devedor não pode exigir que o outro venha fazer parte da demanda judicial, porque isso é uma obrigação indivisível. Tranquilo? Pluralidade ativa. Então, quando há uma obrigação indivisível e que são vários credores de uma prestação que não é passível de fracionamento. Havendo mais de um credor, o devedor, para se desobrigar, deverá. Então, eu e o meu irmão somos credores do João. Então, para que o devedor cumpra a obrigação de forma satisfatória, ou ele entrega a prestação a todos os credores num único ato, então ele vem e me entrega a casa para mim e para o meu irmão e nós dois assinamos o recibo, ou ele entrega a um deles, ou para mim, ou para o meu irmão, desde que eu ou meu irmão temos autorização ou procuração do outro para prestar, ou para dar a quitação, né? Eu tenho procuração do meu irmão e dou o recibo de quitação no nome meu e dele. Ou tem uma autorização por expressa, escrita, né? Daí dou autorização, o recibo de quitação para ambos. Por que isso, gente? Quem paga mal, paga duas vezes. Se ele paga para mim e não tem a quitação do meu irmão, não tem uma garantia de que o meu irmão vai receber a cota parte, ele é capaz de ser exigido do outro credor. Então, ou eu tenho uma procuração para dar quitação em nome de ambos, ou eu dou uma garantia, uma caução de que eu vou satisfazer o direito do meu irmão. Eu vou colocar por escrito que eu me responsabilizo em arcar com a cota parte do meu irmão, né, repassar aquela cota parte para ele. Tranquilo? Então, aqui é a pluralidade ativa. Um dos credores recebendo deverá repassar aos demais as suas respectivas cotas em dinheiro ou em espécie, quando possível, podendo ser demandado pelos demais credores nas suas respectivas cotas. Então pense que o devedor pagou para mim,
eu tinha procuração ou eu dei garantia por escrito de que eu vou repassar a cota do meu irmão. Extinguiu a relação jurídica obrigacional, o devedor está liberado, cai fora da relação obrigacional. Ficam as relações internas entre os credores. Eu, por lei, tenho obrigação de repassar a cota parte do meu irmão, pagando ou em espécie ou no próprio bem, né? Por exemplo, no caso de uma eventual entrega de um outro bem ou de transmissão via registro de imóveis. Eu assumo uma obrigação, passo a ser devedor da cota parte do meu irmão, do meu co-credor. Tranquilo? As obrigações indivisíveis, elas podem perder a indivisibilidade, né? Deixa de ser indivisível e passa a ser divisível. Nessa situação concreta, o grande exemplo é a impossibilidade por culpa do devedor, o perecimento total, né, a perda total da coisa por culpa do devedor, que gera perdas e danos. Então, sei lá, o carro vendido foi destruído, não existe mais. O devedor tem que indenizar em perdas e danos. Aquilo que era indivisível, carro, se torna divisível, dinheiro, fracionável. Então, havendo perda da indivisibilidade, aquela obrigação que era indivisível, passa a ser divisível e segue as regras da divisibilidade. Ou seja, cada credor é credor de cota, cada devedor é devedor de cota à parte. O grande exemplo é na hipótese de perecimento, né, em que a obrigação se converte em perdas e danos. Mas também a hipótese de inovação, né? A inovação é a criação de uma nova obrigação para extinguir a anterior. Eu devo um carro, não vou ter como pagar. Chego para eles e digo, não, vamos fazer uma negociação aqui, né? Vocês são meus credores, só que eu não tenho como entregar esse carro não existe mais. Eu pago para vocês X em dinheiro, mas eu vou pagar daqui a 30 dias, sob tal condição. Eu crio uma nova obrigação para extinguir a obrigação anterior. Só que a obrigação anterior era indivisível, era um carro, e agora ela é divisível, é em dinheiro. A perda da indivisibilidade vai seguir as regras da obrigação divisível. E a última hipótese, havendo uma obrigação alternativa. Então, tem uma obrigação alternativa. Uma prestação é passiva de fracionamento e a outra não é. No momento em que eu escolho a que é passivo de fracionamento, aquilo que poderia ser indivisível se transforma em divisível. Vai seguir as regras das obrigações divisíveis. Então, pessoal, divisibilidade ou indivisibilidade da prestação decorre. Primeiro, vou verificar se o bem é divisível ou não é divisível, se é fracionável ou não, e desde que haja pluralidade de pessoas. Mas ainda na divisibilidade ou indivisibilidade, cada credor e devedor devem cotas partes. Só que, se o bem é indivisível, sou obrigada a entregar o bem no todo ou posso exigir o bem no todo de um dos devedores. Tranquilo? Fechamos divisibilidade e indivisibilidade. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho de solidariedade e a gente vai ter que voltar um pouquinho aí nas obrigações divisíveis e indivisíveis para diferenciar. Obrigado, pessoal.